foco na questão dos festivais de fotografia e dos festivais passamos até aos fotógrafos, em que foram, no fundo, discutidos aqui diferentes pontos de vista, o festival como promoção dos fotógrafos e a importância dos festivais na promoção dos fotógrafos e da fotografia, e depois como é que os fotógrafos lidam também com estas realidades. Foi muito interessante para nós, enquanto organização, podermos perceber um bocado melhor esta dinâmica. Espero que tenha sido também para os participantes uma conversa interessante. Eu gostava também de realçar
a parte da componente cultural do espetáculo dos Sons do Douro, ontem na Avenida dos Aliados. Espero que tenha sido do vosso agrado. A produção tudo fez para que fosse do vosso agrado. Hoje começamos o dia então com as conferências, e antes de falarmos um bocadinho das conferências, gostava também de fazer aqui uma nota, portanto, à componente cultural do dia de hoje. No final das conferências teremos aqui também um jantar, que será servido hoje no Museu, para quem está inscrito ou para quem quer participar. De seguida haverá um cineconcerto com a Lula Pena, portanto, na esplanada da cafetaria do Museu. Seguimos depois, e agora vamos ver até onde é que duram as nossas energias. Hoje é uma prova de fogo para o plano B. No plano B temos a noite da fotografia, que será animada por 3 DJs em 2 pistas diferentes, uma mais indie rock, outra mais eletrónica, para que ninguém fique triste a dizer eu gosto de eletrónica, eu gosto de indie, eu gosto de eletrónica. Não, temos para todos os gostos, portanto há festa no plano B. E depois nada melhor do que tomar um pequeno almoço a bordo de um barco no Rio Douro, a ver o nascer do sol e a tirar umas fotografias. Portanto, quem quiser participar e quem tiver energia para participar, fica aqui lançado esse desafio. Portanto, o nosso dia de trabalho começa hoje às 2h30, 3, é uma hora decente, e acaba às 8 da manhã, portanto ainda dá tempo de ir à missa das 9 para quem quiser, ok? Portanto, está tudo pensado. A missa não é um padre para fotógrafo, mas peço desculpa, foi o que se arranjou. Há de ser um padre ali da Sé, uma coisa assim. Vamos agora então a coisas mais sérias do nosso trabalho. Eu ainda não bebi o suficiente para poder animar isto, Brian, peço desculpa. Ok, então no painel de hoje, que será um painel mais dedicado, portanto, aos curadores em fotografia, e pegando aqui numa pedra lançada ontem, em que era dito que 99,9% dos curadores são muito maus. Eu acredito que hoje temos essa pequena percentagem de bons curadores, e por isso é que eles estão cá. E para a apresentação temos então Eder Chiodetto, que vem de São Paulo, para fazer a apresentação do seu trabalho. Eu vou dizer os nomes por ordem. Portanto, depois temos a Fiona do projeto Firecracker e da Agência Magnum. Depois temos também o Luís Filipe Catarino, da Agência Forci, e Ricardo Nicolau, do Museu de Serralves. Portanto, no fundo, o que será proposto aqui, em termos de curadoria, é quase como uma viagem entre o que é uma curadoria de um museu, que é uma curadoria de uma agência de fotógrafos. Portanto, vamos confrontar aqui pontos de vista e experiências de trabalho diferentes, que eu espero que apreciem. E passava então agora a palavra a quem de direito, neste caso ao Eder Chiodetto, a quem agradeço desde já a presença, assim a ele como a todos os outros oradores. Mais uma vez, muito obrigado. Olá, boa tarde a todos. Queria começar agradecendo o convite do Nuno para fazer essa palestra aqui para vocês, no Entre, Margens, um projeto bastante original, muito interessante o enfoque que ele tem dado para a fotografia, para fotografia como pesquisa, inclusive, né? Então, eu queria agradecer a ele e a equipe pela organização primorosa que nós estamos vendo aqui. Bom, eu resolvi falar
de uma pesquisa que eu tenho realizado já há algum tempo, né? E para a qual eu acabei denominando esse título, que na verdade é um título tanto quanto paradoxal, né? Documental imaginário, como juntar a ideia da fotografia como um documento, ou seja, de uma fotografia que aspira à ideia de comprovar a existência das coisas, né? Com o imaginário, com as parcelas invisíveis, né, da nossa percepção. Para a gente poder entrar nele, eu preciso contextualizar um pouquinho dentro da história da fotografia brasileira, né? Se a fotografia surge no positivismo, né, gestada durante o positivismo, no século XIX, né, dentro da ideia de uma linguagem que poderia comprovar cientificamente a presença, a detectar cientificamente as coisas, né, em oposição à metafísica, isso vai sendo quebrado rapidamente, anos depois, dentro do movimento pictorialista, na virada do século XIX para o século XX, e com as vanguardas europeias, todos sabemos, né, dadaísmo, surrealismo, a fotografia começa a alçar um voo libertário, né, na direção do imaginário. Ontem nós vimos aqui um belíssimo painel de fotografias da Polônia, né, que nosso amigo aqui trouxe, que tem uma pegada surrealista muito, muito interessante. Essa fotografia, né, que na Europa vai ter o auge nos anos 20, nos anos 30, até os anos 50. Né? No Brasil, a gente fala que a gente teve um modernismo tardio na fotografia. Vamos pensar que as coisas que aconteciam aqui na Europa levavam décadas para atravessar o oceano, né, e serem incorporadas na arte na América Latina. Então, na verdade, a gente tem um movimento no Brasil, a partir do final dos anos 40, em que a gente começa a incorporar alguns conceitos, alguns preceitos do modernismo europeu, na fotografia especificamente. Né? Nós tivemos em São Paulo a Semana de Arte Moderna em 1922, portanto 2 anos apenas antes do Manifesto Surrealista, e que a fotografia não participou, né? A não ser como documentação, mas não era considerada até então uma linguagem artística. Então vai levar cerca de 25 anos, quase 30, para que a fotografia no Brasil comece a alçar voo nessa direção de uma fotografia mais experimental, mais metalinguística, por exemplo. E isso acontece de uma forma muito interessante, porque tem uma geração de fotoclubistas, né? Como o maior expoente é Geraldo de Barros, imagino que muitos de vocês conheçam, que tem uma produção bastante forte, está cada vez mais bem colocado em grandes centros de fotografia na Europa e nos Estados Unidos, a obra dele. Então, assim, a gente tem no final dos anos 40 até 1964 uma produção de caráter experimental bastante vigorosa, e em 1964 vai ter um evento histórico que vai mudar completamente essa guinada da fotografia, né? Que é a ditadura militar. Então a gente tem o golpe militar em 1964 e o militarismo, aliás, a ditadura militar dura 21 anos, vai até 1985 no Brasil. E é muito curioso a gente perceber, curioso e triste, né, como um advento desse, né, corroborou para que a fotografia e a arte em geral no Brasil, mas principalmente a fotografia, tivesse uma inflexão, tivesse um retorno a uma objetividade que a gente já não trabalhava tanto, a não ser, claro, na fotografia documental, no fotojornalismo. A verdade é que a fotografia brasileira de 64 a 85, ela volta a é quase como se fosse uma necessidade que ela voltasse à sua função social de registrar uma realidade duríssima que a gente estava vivendo, né? O desaparecimento de várias pessoas, enfim, a história da ditadura militar que todos sabemos. Então parece que a fotografia ela volta para uma objetividade, né, em que
a prática dessa fotografia mais artística, mais experimental, mais metalinguística, parecia que tinha o poder de tirar a força dessa outra fotografia que politicamente era muito necessária ser feita também, até porque vários fotógrafos heróicos vão fotografar denunciando o que está acontecendo nos bastidores da política no Brasil, né? Então, é um momento de ruptura com essa fotografia mais experimental. A partir de 85, com o processo de redemocratização, a gente começa a perceber, tem um primeiro momento até a metade dos anos 90, em que o documentarismo, a fotografia documental, se volta muito para tentar pesquisar e restabelecer uma ideia de identidade nacional, né? Então é aquele momento que vários fotógrafos vão viajar para o interior do Brasil, né, como se fosse buscar as nossas raízes novamente. Então vai fotografar as tribos de índios, vai fotografar os remanescentes dos escravos, os quilombos, né? É uma época de grandes pesquisas de fotógrafos, de antropólogos também, sobre a região amazônica. Ou seja, é o que a gente chama de uma pesquisa sobre o Brasil profundo, né? É claramente uma tentativa de restaurar, assim, a nossa identidade, né? Que país é esse, que povo é esse, após 21 anos de ditadura, né? Que povo que emergiu depois dessa convulsão política. Então é um momento que ainda a fotografia se mantém muito conectada a uma objetividade, né? A fotografia quase como um dedo duro apontando para um fato e tentando ser inquestionável na sua verdade. Todos nós sabemos, né, como a fotografia é porosa, como ela se dá ao mesmo tempo para uma objetividade, para uma subjetividade, ao mesmo tempo que ela aponta para um lugar, ela pode estar falando antagonicamente sobre aquilo, né? Bom, aí a gente tem 3 autores muito importantes na fotografia brasileira que vão justamente promover uma mudança de status dessa fotografia documental mais dura, mais rígida, né? Eles vão permitir que essa fotografia se torne um pouco mais dialética, um pouco mais porosa. Esses 3 autores são Miguel Rio Branco, Mário Cravo Neto e Cláudio Andujar, né? E é curioso que os 3 trabalham justamente questões da identidade nacional, o negro com Mário Cravo, o índio com a Cláudia Andujar e a questão da miséria, da pobreza com Miguel Rio Branco. E índios também. Esses 3 autores são fundamentais, são um farol para essa nova geração que surge pós-ditadura militar, né? E que começa a pensar o documentarismo como uma possibilidade de uma linguagem mais autoral, mais subjetiva. E aí eu trouxe para mostrar para vocês aqui um painel de alguns jovens fotógrafos brasileiros, justamente essa geração que começa a pensar a fotografia já não mais como uma questão de identidade nacional, mas muito mais por questões universais e subjetivas. Agora, muitos deles têm como ponto de partida uma pauta que é da fotografia documental, né? Então é um experimentalismo, mas que ele tem como base questões muito claras que ele quer discutir, né? Questões sociais e tudo mais. Então vou começar mostrando aqui. Quer falar alguma coisa? Esse é um coletivo que acabou de fazer 10 anos de existência. É um coletivo de 3 fotógrafos baseado em São Paulo, né? Tem esse trabalho chamado Guerra. Então, eu queria justamente começar a explicar para vocês essa coisa de partir de um pressuposto, de uma questão social, mas através de uma subjetividade, de um experimentalismo, fazer como uma grande volta para conseguir, de novo, enfocar algo sobre o real, né? Então, Guerra, essa série desse coletivo, eles estão querendo falar aqui sobre um certo clima de insegurança
por conta da violência urbana nas grandes metrópoles da América Latina, né? Ontem mesmo eu comentava com meu amigo aqui essa possibilidade da gente andar pela cidade aqui se sentindo completamente seguro, ou muito seguro para quem vive na América Latina. Essa sensação de liberdade, de que a rua é o nosso quintal e não um lugar de confronto, né, é algo que a gente tem perdido muito nas grandes cidades da América Latina. Então eles queriam falar justamente assim dessa guerra civil não declarada que existe quando você está dirigindo carro e tem medo de parar no farol porque o assaltante pode te pegar, né? Coisas assim. Aí eles começaram a fazer uma pesquisa sobre fotografia de guerra, né, na história, e um dos ícones que eles elegeram é um fotógrafo que é um dos pais do fotojornalismo, né, que é o Eugene Smith. Eles pegaram a estética do Eugene Smith, que fazia uma fotografia bastante dramática, com poucas nuances de cinza, né, fazendo um alto contraste entre preto e branco. E, ao invés de irem para a rua fotografar o tal clima de insegurança, eles foram para o acervo deles, pesquisaram algumas imagens, né, e aí, no tratamento da imagem, eles deram essa dramaticidade, né? É um trabalho todo feito, portanto, dentro do ateliê deles, sem sair, né, pesquisando o acervo e dando a esse acervo uma conotação de dramaticidade, de violência. Então, por exemplo, essa foto da esquerda, bastante dramática, dessa criança com esse aparelho no nariz, nada mais é do que o filho de um dos fotógrafos tomando inalação, né? São cenas bastante tranquilas, na verdade, mas que a dramaticidade obtida pelo preto e branco contrastado levou a esse clima de violência e insegurança. Agora, é muito curioso, porque esses três fotógrafos do coletivo, eles trabalhavam em jornais, eram fotojornalistas, né? E aí eles começam, então, a criar trabalhos como esse, que é um trabalho premiado, inclusive, exposto em exposições importantes no Brasil e já aqui na Europa também, e que eles, como uma crônica, vão falar desse clima de violência, usando uma experimentação, um aparato todo que é renegado completamente dentro do campo do fotojornalismo, né? É uma invenção. É uma invenção, mas só através dessa invenção, como se fosse quase um cinema, eles conseguem de forma enfática falar desse clima de insegurança nas metrópoles. Jéssica Mangaba é outra jovem artista de 25 anos, mais ou menos, de idade. Esse trabalho dela do álbum, aqui eu só vou ter essa imagem, mas é uma história muito interessante, porque agora ela vai atuar no álbum de família, né? A gente estava no fotojornalismo, agora vamos falar do álbum de família. Ela é de uma família que nasceu muito carente no norte do Brasil, e que, por exemplo, essa família não tinha, na época, dinheiro para fotografar, como a gente vai fotografando hoje em dia, né? Passo a passo, o crescimento das crianças, né? Então, ela cresceu sem ter um álbum de família, né? E quando ela se deu conta disso, já numa faculdade de fotografia, né, que tinha uma cadeira, uma disciplina para discutir concepção de álbum de família, ela se deu conta que a família dela não tinha esse álbum. E aí ela resolveu restaurar um álbum. Ela voltou para a cidade onde ela morava e foi ativando através da memória dos vizinhos, dos tios e do próprio pai, que contava histórias, e ela ia remontando essas imagens. Muitas vezes ela pedia para que os vizinhos fotografassem determinadas cenas para que tivesse um caráter mais amador, né? E assim ela foi constituindo o álbum de família metafórico, né? Absolutamente inventado, mas que para a família passou a ter um peso e uma historicidade inabalável.
Paisagem Submersa é um livro que foi editado pela Kozak Naif, que é uma editora de livros de arte no Brasil. Eu fiz a coordenação editorial e é de 3 fotógrafos, João Castilho, Pedro Mota e Pedro Davi. Né? Atualmente são 3 dos fotógrafos mais atuantes, mais importantes no Brasil, dessa nova geração, estão ganhando vários prêmios importantes, internacionais. Inclusive, Pedro Mota acabou de ganhar o prêmio Beraldo, né? aqui em Portugal. Essa é uma história muito interessante também. De uma região em Minas Gerais, né, um dos maiores estados brasileiros, em que ela seria, onde tinham vários vilarejos, e ela seria alagada para dar lugar ao lago de uma usina hidrelétrica. Então, centenas de famílias teriam que ser desalojadas e levadas para um outro lugar para se fazer o lago. Esse processo durou 6 anos. Durante esses 6 anos, esses 3 fotógrafos viajaram para lá e ficaram fotografando o cotidiano dessa mudança. As pessoas viviam à beira de um rio e seriam transportadas depois para um lugar sem o rio. Então, assim, isso é tipicamente uma pauta de um documentarismo clássico, né? Mas que eles subverteram na forma de fotografar com um aporte subjetivo, lírico. Né? Muito interessante, como nessa imagem, aqui. E ao longo desses 6 anos eles foram misturando fotografia de pinhole, né? Preto e branco, colorido, vários tipos de formato. E o livro foi sendo quase que uma construção, um crochê que foi sendo feito a partir dessas várias matrizes. Mas o curioso, então uma fotografia construída, né, eles levaram esse escafandro para fotografar. O que é importante, mais do que relatar historicamente aquele período para eles, era pensar nessa ideia do desterro. Esses vários momentos que a gente tem, que todos nós temos na nossa vida, que você precisa abandonar várias coisas e assumir uma nova postura. Né? A ideia do desterro como um símbolo universal. Então, eles usam esse case, né, essa questão, para amplificar isso, e o trabalho deixa de ser simplesmente uma reportagem sobre um fato e passa a ter um simbolismo muito mais abrangente. Então, essa é uma imagem, por exemplo, que narra de uma forma muito interessante a ideia do deslocamento. Marie-Ange Bordas é uma outra fotógrafa do sul do Brasil, ela é gaúcha, e ela trabalha muito em parceria com ONGs, com os Médicos Sem Fronteira, né? Várias ONGs ligadas à ONU, à Unicef, e ela vai atuar basicamente em campos de refugiados. Então, ela trabalha muito na África, por exemplo. E o trabalho dela é sempre em interação com os jovens, com as crianças. Ela vai dar uma oficina de fotografia, um workshop, e a partir das discussões que são travadas, ela tenta fazer um trabalho junto com essas crianças e adolescentes, na tentativa de recuperar um pouco da autoestima delas, de discutir os problemas, muitas vezes problemas de guerra civil, mas que a base geralmente é a intolerância do homem com o seu semelhante. Né? Então, por exemplo, essa é uma fotografia que ela usa, que foi feita durante um dos workshops, e que ela usa para falar da questão dos limites geográficos entre os países, para mostrar o quão discutível problemático, né? Essa ideia de fronteiras e de rivalidade entre países por uma coisa tão tênue, por uma linha tão tênue. Então essa é uma imagem que ela usa como metáfora das fronteiras. Aqui é mais um trabalho feito nessa linha também, em que ela vai contrastar então as fronteiras
de uma cartografia com as linhas das mãos. Esse é o trabalho chamado Raízes. João Castilho, que é um daqueles 3 do livro Paisagem Submersa, que tem uma produção individual também, fora essa que ele fez coletivamente, muito forte, chamada Hotel Tropical. Essa é uma marca muito forte dessa que eu chamo de uma linha de força da produção da fotografia brasileira, e que está se tornando cada vez mais forte mesmo no âmbito da América Latina, né? De expor as obras montadas nesse mosaico. Né? É cada vez mais a fotografia pensada como um objeto também, ou como um corpo escultórico. Aqui o João, ele viaja muito a trabalho e ele gosta de se hospedar em hoteizinhos mais ordinários, né? Por uma questão de gosto mesmo, de pesquisa. E aí ele foi fotografando durante uns 10 anos esses hotéis pelos quais ele passou, pelos quais ele se hospedou, e fez um grande arquivo. Um dia ele resolveu reunir todo esse arquivo e começou a criar chaves pelas quais ele editaria esse acervo. E ele foi pela chave cromática. Aqui eu tenho 2. Esse, então, é o Hotel Tropical vermelho, e esse, o Hotel Tropical azul. Mas é curioso porque são vários tempos e espaços distintos ao longo de vários anos, que, reunidos através dessa chave que ele cria, que é a cromática, todos eles voltam a se reunir e criando apenas um lugar agora. Breno Rotatori é outro expoente dessa nova geração, também um artista muito talentoso, de apenas 25, 26 anos de idade. E ele também tem trabalhado com essa narrativa não linear, que tem uma potência psicológica, né, de falar muito da sua subjetividade, como se fosse um diário em que ele vai narrando tanto as coisas que aconteceu, como as coisas que ele desejou que acontecesse, né, a ansiedade, os medos. Isso vai criando, vai matizando a sequência narrativa que ele cria. Isso aqui, por exemplo, é uma cópia feita em uma tira única de papel, tem uns 6 metros de largura. Aqui foi justamente da exposição que eu fiz o ano passado, eu fiz a curadoria, Documental Imaginário era o título, e foi exposto no Rio de Janeiro. Esse é um outro trabalho dele, esse é o Sopro, que também, podem ver, é um trabalho bastante lírico, né? Ele tem uma pesquisa que ele vai sempre fotografando alguns objetos que tem como se fosse um pixel apenas branco no centro da imagem, né? E que ele vai depois reorganizando com outras imagens. E esses blocos monocromáticos que a gente vê, o marrom, o azul e o branco, né? Esse do meio é uma superfície mesmo, não é vazado. É uma soma que ele faz de todos os marrons de todas as imagens que vai gerar aquele marrom. O azul, a mesma coisa, e o branco. Então, percebam que tem uma viagem por dentro do código fotográfico, por dentro do corpo da imagem, pensando sempre a fotografia como um órgão, né? E ele vai explorando essas potencialidades, e o trabalho ganha uma potência poética muito grande. Aqui é como foi exposto. Fábio Messias. Trabalho essa luz sobre o jardim. Pode ver que são todos trabalhos recentes, né, de 2010 para cá, a maioria, 2009 para cá.
Esse é um trabalho muito bonito do Fábio, e ele ganhou um dos maiores prêmios de fotografia no Brasil o ano passado, que é o prêmio Porto Seguro, com essa série. Ele estava com a avó dele, que morava na mesma casa que ele, acometida do mal de Alzheimer, e ele sabia que ela ia morrer em pouco tempo, né? E ela já estava completamente sem memória. E ele ficou pensando, que memória que eu quero guardar da minha avó sem memória? E ele achou muito cruel fotografá-la já no leito. Não era isso que ele queria. E aí ele começou a pensar que a fotografia talvez fosse uma ferramenta interessante para que ele fizesse um percurso que seria a consciência da avó visitando a casa que ela viveu a vida inteira, né? Visitando as coisas dela, os parentes, né? Como ela não tinha memória, mas possivelmente na percepção do fotógrafo, a consciência dela estaria rondando ali. Então ele tenta materializar essa consciência da avó, que é essa personagem, aqui numa fotopintura. Então ele começa a fazer essa fotografia, que eu falo que é um olhar oblíquo, né, sobre a realidade dele. Então todas as fotos feitas na casa, e todas elas acabam tendo um simbolismo direto com a avó. É um trabalho muito calcado na delicadeza da luz, dos sobressaltos cromáticos, né? Desse olhar que vagueia de uma forma muito subjetiva, buscando mais temperaturas e cores e texturas do que algo muito objetivo. Gustavo Pelizon é um outro artista do Rio de Janeiro. Essa série chamada Encontros. Ele percorreu uma região no centro do Brasil, em Goiás, que tem um rio que também é muito importante e que é a base da história oral daquele lugar. As lendas, todas ligadas ao rio, né? A memória das pessoas é sempre ativada pelo rio, quando elas vão lembrar do passado. As brincadeiras de criança todas acontecem em torno do rio. Então ele resolveu fazer uma viagem pelo rio, pedindo para que alguns moradores contassem histórias ligadas à mitologia do rio e que as representasse para ele. Então, aqui essa garrafa, mas, por exemplo, esse personagem é ligado a um personagem que aparece no rio para assombrar à noite, tem todas umas questões. Então, cada pessoa que lembrava de uma história, ele pedia para que ela representasse para ele. Ou então ele criava uma imagem, né, que pudesse dar conta dessa mitologia. Isso é muito interessante, porque embora seja uma fotografia construída, ela é muito eficaz para falar da história do lugar. E aqui o Narciso, que é um cachorro. Vamos para os dois últimos artistas agora, para a gente finalizar. O Gui Veloso é um artista do norte do Brasil, de Belém do Pará, que tem essa série que foi exposta na penúltima Bienal Internacional de Arte de São Paulo, que fala ele tem uma pesquisa há mais de 15 anos sobre religiões no Brasil. E lá tem algumas religiões de penitentes, pessoas que se chicoteiam, né, que se agridem de alguma forma, para alcançar ali o êxtase dessa comunicação direta com as entidades que ele procura, né? Então, penitentes dos ritos de sangue
a fascinação do fim do mundo. Então percebam, nessa pesquisa dele, que já dura mais de 15 anos, eu conheço desde o início, ele tinha uma fotografia muito dura, o registro, que é tipicamente aquele fotógrafo que cai numa cultura, num grupo social que ele não conhece e acaba fotografando muito a partir do exotismo, daquilo que é diferente para ele. Esse é o grande perigo, né, de quem vai fotografar comunidades que não conhece, né? Depois a gente pode se alongar um pouco mais aqui no debate sobre isso. Mas ele percebeu que quanto mais ele conseguisse conviver com as pessoas, conhecê-las, ia acabando o preconceito, ia dando lugar, na verdade, a uma possibilidade de entrar no universo dessas pessoas e fotografar não mais de fora, mas de dentro da questão que ele queria, né? E assim essas fotografias começaram a ganhar uma densidade, né, muito mais forte e representam de uma forma muito mais instigante essa fé, né, que essas pessoas têm. Aqui, né, com o flagelo. Para finalizar aqui o grupo dos fotógrafos, eu incorporei aqui também o Gil Sibin, que é um dos fotógrafos que foi convidado pelo Entre Margens esse ano e veio justamente fotografar alguns rituais religiosos aqui em Portugal e fez um trabalho belíssimo, né, em que também para ele é muito importante a percepção de todo do ritual como um jogo teatral. Então é curioso como ele absorve essa atmosfera dessa teatralidade, né, e a expõe de uma forma muito clara nessas imagens, que também ele vai buscar uma dramaticidade extra no acabamento delas. Elas estão expostas aqui, né? Ontem no circuito foi um dos fotógrafos que a gente passou. Oi? Nos Aliados, na Avenida dos Aliados. Essa é a última imagem. Então é isso que eu queria mostrar para vocês, assim, mas falar desse documental imaginário, então, como essa possibilidade da fotografia documental incorporar cada vez mais a dialética, a ambiguidade, a contradição, a contemplação e a dúvida, né? Porque não é porque a gente está praticando uma fotografia documental que a gente deve negar essas outras parcelas, a instauração da dialética, sobretudo. Bom, vamos ficar por aqui, depois a gente conversa um pouquinho mais no debate. Obrigado. Vou levar esse...
Hola. Hello, everyone. Thank you very much for coming, and thank you to Nuno and his team and the festival for inviting me and for inviting the small British contingent that we seem to be representing today. My name is Fiona Rogers. My day job, I'm the Culture and Education Manager at Magnum Photos in London. But aside from that, I run a platform for women photographers called Firecracker. Firecracker, the name, I don't know whether maybe it's slightly lost in translation, but it was a nickname that my father gave me when I was small because I had a terrible temper. I sort of liked this connotation of a firecracker being an explosion. And that's sort of where the idea for the name of this platform comes from. So what it does is it's an online support network. At the moment, it only really sort of concentrates on European photographers, but that term's sort of quite loose. European photographers meaning either living in or were born in Europe and maybe living elsewhere. So it supported monthly features, we do events, and in part the reason why I founded it was founded in 2011. I wanted an opportunity to engage with photographers that I was meeting and that I wasn't able to work with because my role at Magnum is quite defining. And for anybody that knows anything about the agency, we're only able to really promote the work of our own membership. So it was quite limiting in that respect. And so I wanted to do a project that was what I thought was quite meaningful and one that I thought could be a good opportunity to get a less sort of represented group of photographers linking with some of the amazing industry people that I've worked with for the best part of sort of 10 years. In 2010, I traveled with Magnum to do a photography festival, participate in a photography festival, and I did a workshop with 3 of my Magnum photographers, and I met a fantastic photographer, curator called Lee Grant. Some of you may have heard about Lee in the last week or so. She's just been nominated for the Olive Cotton Award in Australia. She runs this platform called Light Journeys, and it's basically a similar platform, but for photographers female photographers that are based in Australia. And it really inspired me to go away and think about how me being positioned in the industry maybe benefit some of the photographers that I was meeting. So we keep sort of saying that we're going to try and work together, and she's just incredibly busy, and I also have a full-time job, so it's kind of difficult, but hopefully one day we'll do something together which might do a sort of cross-platform residency for European photographers to go and produce some work in Australia and vice versa. So have a look at lightjourneys.net is her equivalent, and I basically just ripped off the idea. So this is kind of why this was again a little bit of a frustration with my boys' club. And I'm not sort of trying to get myself fired or lose my job. But it's no secret that the agency has always been very male-dominated. This is a slightly unfair photograph because we actually do have 6 active female photographers, of which only 3 are represented in this photograph. So it's slightly unfair. But it's not anything specific that Magnum are or aren't doing. It's the same with other big agencies. It's the same with Seven. It's the same with Agence Vue. It's the same with Panos. There are just a smaller number of female photographers that are working with the big agencies. And I happen to think that Magnum and these other big agencies actually just become a microcosm for a wider problem, which is that for some reason women photographers at the top of their game, I'm not sort of talking about the kind of more emerging markets, but women photographers at the top of their game
are certainly less represented than the kind of the male counterparts. So it was partially born out of an opportunity where I was meeting lots of great, mostly women photographers, and a lot of my friends are female picture editors and curators and commissioners, and I just felt like there was an opportunity which we could connect these two groups of people. And so I just thought I'd show you some of the work that's been shown in the past. The way it works is that every month I feature maybe 20, 30 images. It's flexible, it's sort of dependent on each of the individual photographers. It might be a work in progress, it might be a completed body of work, but it's there as a kind of a useful platform for a photographer at a certain point in their career. Maybe they want to lobby for the project, maybe they've just published a book, or maybe they just want to show kind of a work in progress. And so it's a slideshow, and then the bottom images there are just static, so you can spend a bit more time with them. And then it's just a description of the project, and then the photographer's biography. So it's a really stripped back system. So this is the kind of the archive. So once a photographer moves from the monthly feature, they go into an archive. So hopefully what it's providing is a working tool, a working resource for commissioners, for picture editors, that maybe they're looking for new photographers to try and work with, and maybe Firecracker can become a place where people can go and see some good work. So I thought I'd just show you some of the work that's been shown. This is a British photographer called Tessa Bunny. This is a project that she did in Vietnam. It's called Homework. It was a book that was published by a British publisher called Dowie Lewis. It explores the sort of suburbs and the villages in Hanoi as sort of Hanoi moves quite rapidly towards sort of urbanization. And a lot of Tessa's work is about the landscape and how they're shaped by human invention. And she does a lot about sort of women in the community and sort of traditional ways of life, and maybe how that's changing. This is Anastasia Taylor-Lind. This is another British photographer. Promise it's not all British photographers. This is she's now actually a 7 photographer, and sometimes the website draws upon these sort of industry professionals that I've mentioned. We sort of do guest curator spots. So Anastasia was chosen by Hannah Watson, who runs a publishing house called Trolley Books. And so she chose Anastasia's work about the women of the Cossack resurgence. And so this is a project that sort of documents this sort of resurgence of ex-Soviet individuals, mostly women, who were sort of retracing their heritage and the sort of warrior culture, which was repressed under the regime for 70-ish years. And then in the early 1990s, they sort of started to come together and retrace ideas about their identity and their sort of historic role as the defenders of their borders. This is Natasha Caruana. This is a project called Fairy Tale for Sale, also published under the title Or Nearest Offer, or ONO, as it was sort of coined. So it's mainly, Firecracker mainly shows documentary work, but coming from Magnum, it's a really broad breadth of stuff that I'm interested in. Natasha's work sort of falls on the more kind of conceptual documentary side. She's done projects that are about women and women's identities. This is a sort of vernacular project. It sort of explores the customs of the globalization of weddings and wedding culture. So the project was that she sort of befriends women on websites like eBay. She sort of poses as somebody who wants to buy their wedding dresses. And she has this sort of sole purpose of getting them to sort of part with, the picture. So it becomes this sort of like a little game that she sort of plays
to try to get the end result, which is that the woman sends a picture of her in her wedding dress, but usually, you know, they sort of disguise the pictures. Maybe they've, you know, in this case, they've scribbled the face out, and it sort of questions this kind of autonomy about images within the public domain. And I actually think Natasha's probably one of the most interesting photographers working today. She's done a lot of projects that sort of subvert the sort of traditions of the male gaze, and she sort of uses it, acknowledges it, and uses it in a very interesting way. She's done projects whereby she goes on dates with married men, and sort of subvertedly sort of documents this process of having these dates. So she's a very interesting photographer. Again, this is another one from the fairy tale series. So sometimes Firecracker mirrors sort of wider celebrations in the photographic community. This is a Russian photographer called Daria Taminas. And this is a project called Ivan and the Moon. It received an honorable mention at the Ian Parry Awards in 2011. And so I used the opportunity to be able to give her sort of a double exposure, I guess. And this is sort of constructive narratives of these two brothers who live in this really remote part of Russia, and they sort of play out these little scenes together, and it's quite sort of childlike and quite innocent, and they're sort of very at one with nature, and they've got this sort of very simplistic lifestyle, and she sort of just allows them to play out being kids, sort of connections to fairy tales and nature. And so I guess the idea for Firecracker, there was always a sort of a motive in the kind of back of my mind when I first started it, that it would be really nice if it could be used as something that was useful, but that maybe one day it could be used as a tool that could really actually sort of change somebody's career. And so I had the idea to launch a grant, but I obviously needed to raise the funding. I'd sort of, the website had been going for about a year. It sort of had about 2,000 subscribers to the newsletter, and so I was able to take the audience and sort of build on that from a sort of sponsorship perspective. I have a friend who runs DMB Creatives, an agency that represent many different types of creatives now, but it represents Martin Parr. And he put me in touch with these amazing designers, Dutch designers called Kummer and Herman. And we came up with this idea that we would make this slightly sort of tongue-in-cheek sort of diary, drawing on the fact that it's, you know, monthly and it's sort of calendar girls-esque. And so we made this diary, and we sold the diary, and all of the proceeds went towards the grant. And in the end, the grant attracted some corporate sponsorship from a printing company called Genesis, and then it ended up being £1,000 worth of cash and some printing services as well. So this is basically how the diary looked, and you bought it off Blurb, so there was no storage cost. It was very, very easy. Everything was just you ordered it, it got delivered directly to you, and the idea was that it represented the photographers from the previous year during their months that they were shown. So this is Laura Hind. This is Leonie Hampton. So Laura's project, I'll just briefly tell you, is a sort of self-reflective project. So again, slightly more along the sort of conceptual documentary project. Leonie Hampton, this is a project that she did about her mother's obsessive compulsive disorders. They came up with an agreement that Leonie and her family would assist with the decluttering of Leonie's mum's house if Leonie could record the situation. So this is a really personal body of work, and it was published by Dowie, and it was nominated for the Deutsche Börse.
This is Mona Simon. This is Liz Hingley. It's actually a project that started out with a commission from Save the Children about poverty in the UK. And so at the same time that I launched the grant, I had the opportunity to do the first Firecracker exhibition that we've ever done. So there was a festival that sadly no longer exists, but it was the London Festival of Photography, which used to be called the London Street Photography Festival, and they invited me to do an exhibition, and I took the work of 5 British photographers that had all sort of done work that was quite sort of inward-looking, it was quite personal. They were sort of reflective projects that were being discussed or had been seen in the public sphere, because the theme of the festival was street photography and perception of public and notions of public and private. So the idea was that the photographers were not just observers, but that they were active participants in the work that they were producing. And so they all sort of examine ideas about identity, culture, family, immersion in projects. So this was a project by Celine Marchbank. This is a project called Tulip, and it's a very sort of haunting and personal, I guess kind of diary-based about her mother, who was diagnosed with cancer, and the sort of last, playing out the sort of last opportunity that she had to spend with her mother. And she did this really lovely way of presenting the work. In addition to hanging the work on the walls, she did these sort of very small framed pieces that she'd then write little captions on. So it became sort of almost like you were sort of in her home, looking at her sort of the photographs on her mantelpiece. And this is some of the work from Tulip. So this is, again, quite similarly, this is Bryony Campbell, and this is a project called the Dad Project. And I think I'm going to actually read a short quote from her, because I think it does more justice than I could articulating her project. So she says, being a good daughter to my dying dad was tricky. I struggled to find the balance between dedication to his needs and distraction from my grief. At first, the idea of introducing a camera into this equation seemed unwise, but eventually, I think it became the solution. This is a story of an ending without an ending, and this is the way that she presented the exhibition. This is some of the work from the series. This is Bryony on the right here. So this is Laura Hind. This is a project called The Letting Go, and this is some handmade, very small prints that she made. So this, what I quite liked about the exhibition was this sort of craft element. The photographers, or worked with the photographers quite closely to make sure that they were, very happy about the way that they produced the work. Laura did these very small prints and then hand framed them with a sort of masking tape edge, which was, they became sort of little objects as opposed to photographs. And this is again, it's quite a self-reflective project about her and her perception of herself and the perception of others of herself. So this is Natasha. So I showed Natasha's work. This is some of the other work that she's done. This is a project called The Other Women, again, I'll just read a small quote. I became the other woman on February the 23rd, 2013. The relationship started, like most affairs, with feelings of naughty excitement. I previously had such respect for marriage, but now it seemed to enjoy transgressing my established moral boundaries, immersing myself in the risky thrill of it. I was consumed by fantasies of expensive gifts, secretive dinners, and weekends away, spending little time reflecting upon the reality of my situation. My feelings of guilt were repressed by a desire to maintain my romantic liaisons. On our second anniversary, I decided to take a camera with me to photograph our time together, only to realize that this wouldn't be possible. This fact awakened me to the deceit at heart of our relationship and allowing me to see beyond my naivety and understand the repercussions of my affair. So the idea was then she advertised for other women who were the other women, who were also having affairs, and she photographed them, sort of with this sort of notion of hiding or being hidden. So a lot of the work, you might be able to, actually, I've got some pictures. They're sort of, this is actually Natasha
And this is a woman that became a collaborator on the project, and they're sort of hiding away from being this sort of dirty secret. And then finally, this was Leonie Hampton's work. This is the work I mentioned about her mother's compulsive hoarding, and this is the work from the project which was called In the Shadow of Things. And so, I don't know if you can read that quote. So then I didn't want to move the boxes because then you're disturbing the dust, and you certainly don't want to open the box because the nice things inside that are all clean and packed and tidy, you open the box and you're going to let all that dust in. So you don't touch the box, you leave the boxes where they are. I just shut the door and I left it, and we lived in less than half the house. That's a quote from her mother. And this is sort of the before, and then there's fantastic photographs afterwards of how clean and fantastic the house is left in. So all of this was sort of to raise awareness of the grant, and so in September 2012, last year, the winner of the grant was a British photographer called Jo Metson-Scott, and it was a project that she'd done over 5 years called The Grey Line, and it was a documentary of soldiers who had spoken out against the Iraq War. And it started off with Jo meeting a 19-year-old soldier, American soldier, who'd gone AWOL from his regiment rather than go back to Iraq in 2007. He'd applied for something called conscientious objection, which is, it's defined as a fixed, firm and sincere objection to participation in war in any form or the bearing of arms. So speaking out against the war is a crime that's punishable by military laws, and then it's punishable by imprisonment. But a lot of soldiers don't even know what conscientious objection is, or that they can even apply for it. So Jo became sort of very interested in this, particularly with the age situation. When you join the army, you're a young man, and what happens to you 10, 20 years later, and the things that you're being asked to do, and how you sort of cope with that sort of moral dilemma. And she went and found these soldiers and did sort of very sort of personal diary entries with them. And the ending result was this book that she published, partially, I would hope, because she had some confidence, having been given the grant and some cash. And this is basically the sort of spreads from the book. You can't really read that, but that's Ryan's tattoo here, and it says, "Forgive me, for I have sinned." And so she presented them as a sketchbook. This is Jo's handwriting, but this is all the sort of stories that she'd collected from the work that she was producing. Obrigada.
Boa tarde. Se calhar fazemos uma pausa agora de 15 minutinhos para o café e depois voltamos para o Filipe Catarino e para o debate. Obrigado.